Olá pessoal, segunda-feira, o Ação e Reação começando. Hoje, dia da Marinha Brasileira. Parabenizar os nossos marinheiros, os nossos comandantes aí da Marinha, né? Marinha do Brasil é a farda mais bonita, segundo todos, né? Passa aí a Marinha. Enfim, né? O Brasil é um país pacífico, mas a Marinha tem que proteger a nossa costa aí. Nessa segunda-feira, com o professor Cassione aqui, advogado criminalista muito conhecido na região e no Brasil, ex-deputado federal, e também com Clemente, diretor clínico da Multimagem, médico, professor, né, que vem a brilhantar o programa nessa segunda-feira. Morreu, a gente não comentou, né, Maria Esther Bueno, a maior tenista do Brasil, superando até o Guga, né, com mais grandes lãs, tudo, uma tenista que foi, na sua época, a top, né. Você vê que a maior tenista do mundo hoje tem 23 grandes lãs, tudo bem que são individuais, ela tinha coletivos, mas tem 19 naquela época, que os tênis eram ruins, que ganhava no cyber, ganhava em qualquer tipo de piso, né? Então é uma perda muito grande, né? Petrobras é uma empresa estratégica, falta botar na mesa quanto produzimos aqui e quanto vem de fora. O Ciro Gomes deu essa declaração aí, dizendo que a Petrobras é estratégica, mas tem que ver quanto que vem em dólar e quanto que a gente produz aqui, né? Morador de rua assassinado em São Vicente. Essa é uma questão polêmica do morador de rua, né? Na minha opinião, a gente deve, vamos pegar a opinião do professor Cassione e do professor Clemente, a sociedade está patinando, né? Deveríamos, com o apoio da prefeitura, reunir entidades de classe, OAB, Rotary, Lions, maçonaria, guarda municipal, guardas, enfim, todas as pessoas que quiserem participar, né, fazer um seminário como nós vamos proceder. Porque você vê, no Dia dos Namorados, terça-feira, meninas que podiam estar namorando, podiam estar vendo televisão, cinema, podiam estar em casa descansando, vão estar lá dando pratos de sopa na rua. Sexta-feira tem gente que dá no mercado, lá Dr. Écio, Kleber Léo, todo mundo ajuda, mas fixa o cara na rua. Então, se a gente falar assim, olha, só vai ter comida nos abrigos agora, mas nós vamos fiscalizar os abrigos, eles são bons, tem banho quente, vai ter a parte do canil, os veterinários interessados, filete, uma meia dúzia aí, vão ajudar no tratamento dos cachorros. Quem precisar de uma radiografia, um ultrassom, o doutor Clemente vai facultar 10 por mês de graça lá na Multimagem, tal, a parte de, vamos arrumar umas pessoas aí de serviço social para arrumar documentação para essas pessoas, tal, e fazer um grande, por exemplo, trabalho, porque, por exemplo, nós temos as universidades aqui, da onde que eles estão vindo? Será que não é uma cidade do interior que está mandando a maioria deles? Dizem que sim. Da onde que eles vêm? Eles são enviados para cá, eles vêm para cá, são da nossa região? Por que eles estão se fixando aqui? Né? Então, mas infelizmente alguém tem que ter aquilo mais, né, mais nervoso e tentar fazer essa coisa. Enquanto ficar, não, isso é problema mesmo, não é meu, não é problema de ninguém. Então, acho que o grande liderança deveria ser a prefeitura dessa questão aí, que é uma questão que todo mundo reclama. Morre o prefeito de Guarujá, o Jaime Dage, para muitos o melhor prefeito do Guarujá, né? Que o Guarujá era chamado de Pérola do Atlântico, um imóvel em Santos custava 300 mil, lá no Guarujá era 300 mil dólares, o dólar é 3 para 1, né? Então, o Clemente, que passeou muito pelo Guarujá, o Cassione, que também... Era comum a gente no sábado, domingo, ir lá para o Guarujá, né? Na época eu era moleque de 15, 16 anos, ia de bicicleta, ficava lá, tinha aquele pessoal de São Paulo, tal, não tinha essa criminalidade excessiva. Depois começou a favelização do Guarujá, né? Favelização não pode falar, desculpa. Excesso de comunidades no Guarujá, e hoje nós temos 300 mil habitantes em média, onde 100 mil moram em favelas e subhabitações. Não quer dizer que o cara favelado, tem muita gente boa na favela, na subhabitação, mas é onde que fica mais protegido para o crime organizado e tal, e hoje você vê que o Guarujá, talvez, da região, seja a cidade mais perigosa. Não sei se eu estou exagerando, mas é a cidade mais bonita, que tem as praias mais bonitas, que parece até um Rio de Janeiro miniatura, mas talvez o lugar mais perigoso. Você vai na Enseada à noite, você não consegue andar na praia, vou repetir. Você vai na Enseada à noite, você pode morar lá, você vai correr, você não vai conseguir correr. Eu desafio você a correr na Enseada 8h30 da noite, 9 horas, você não vai correr. Você está no hotel de luxo ali, o segurança fala, ó, não atravessa que é complicado. Eu já fui em vários eventos lá no Guarujá, um monte de segurança lá nos clubes, tal. Aqui tem tudo, piscina, campo de golfe e tal, não sai na rua lá. Na praia de manhã tem segurança para te levar na praia, então é complicado. E é um dos lugares mais bonitos do Brasil, que está até do mundo, em termos de praia, mas é isso aí. Bom, segunda-feira a pauta está aí. Doutor Vicente Cassione, tudo bem? Tudo bem, você veio com a corda toda hoje, hein? Segunda-feira tem que ir preparada. Veio com as pilhas alcalinas todas, né? Duracell. Um abraço. Duracell. Duracell,
Mas já tô bravo que nosso time perdeu ontem, na Vila Belmiro e tal. Precisa botar rédea nele, viu, Clemente, hoje, porque ele está solto. Um abraço para você, um abraço para o querido Clemente, caríssimos telespectadores, uma saudação. Você vai começar por qual tema? Vou começar para apresentar o Clemente, para ele não ficar chateado comigo, entendeu? Professor Clemente, às segundas-feiras. É sempre uma felicidade muito grande estar aqui às segundas, com você, com o Cassione, para discutir realmente esses assuntos gerais, né? Não apenas regionais, mas gerais. E agradecer também você, saudar você, telespectador, que sempre nos brinda com uma grande audiência na segunda, né? Então, estou muito feliz aqui em estar retornando. Vamos começar pelo Ciro Gomes, que é amigo do Cassione. Eu peguei o Jornal da Hora, do meu amigo Edson Carpentieri, Marcos Santana. O Marcos Santana quer vir aqui. Ele quer vir aqui no programa, tá? Já passei para a Thaís, né? Mandou um abraço para o Cassione, Marcos Santana e tal. E ele falou que o Cassione, tem uma foto do Cassione com o Ciro Gomes aqui no Jornal da semana retrasada, né? E o Ciro Gomes, que foi o único dos candidatos à presidência, dos presidenciáveis, que foi no Roda Viva e falou, eu não vou escolher jornalista, ô Clemente. Falou, pode mandar quem quiser, né? Aí mandaram uma tropa de choque lá, ele foi sabatinando o tempo todo e respondendo daquela maneira dele e tal, porque geralmente é mistura. Vai o Cassione lá presidenciável, ele chama 3 jornalistas amigos dele e 3 eles põem lá. Ele tem direito a veto. Não, esse aqui eu não quero. Não, no meu caso não aconteceria isso. Não, sim, você... Colocaríamos 6 inimigos. Não, o Cassione... Não tem 3 amigos e 3 inimigos. Não, mas assim, se for o Álvaro Dias, que é um bom candidato, eu reputo, ele pôs 3 jornalistas que ele escolheu e 3 que foram escolhidos. O Ciro Gomes falou, não tem problema não, pode mandar quem quiser aí para mim que eu vou tocar. Então foi todo mundo... preparado para dar o choque nele, né? E ele deu a declaração. Eu gostei do Ciro Gomes na entrevista dele, logicamente que ele é um cara preparado, está há muito tempo na política, mas ele não fugiu de questionamento e ele é duro. O Ciro Gomes foi duro. Eu gostei dele e gostei do Álvaro Dias também. Os outros eu achei até agora que não são tão preparados assim. Os 2 eu gostei bastante. A Petrobras é uma empresa estratégica. Falta botar na mesa quanto produzimos aqui e quanto vem de fora. O problema... não é só quanto produzimos aqui. Há dados em relação à Petrobras que muita gente não conhece. Você sabe quanto é o custo do diesel pronto? 98 centavos. Custo do diesel pronto. Se você via o diesel sendo vendido a R$4, pouca gente sabia, todo mundo culpa tributos, tudo isso existe. Sabe qual é o lucro da Petrobras em cima do diesel que ela fabrica? 150%. Então, é preciso saber qual é a empresa que dá um lucro de 150% em cima do produto final. 150%. O que acabou acontecendo? Você sabe quantas refinarias da Petrobras produzem de combustíveis e derivados? 60% daquilo que poderiam produzir. Isto é, elas estão com menos capacidade de produção por conta própria. E por que isso? Porque grandes empresas, estão comprando hoje derivados, importando, trazendo de fora para a sua utilização, grandes empresas, estão comprando derivados de petróleo de fora, porque custam mais baratos, custam mais barato do que o produzido pela Petrobras aqui no Brasil. Então, o grande problema é que a Petrobras, como uma empresa, ela visa lucro e visa lucro à la brasileira. E tem que dar dividendos, evidentemente, aos seus acionistas. Então, tudo bem, eu acho que ela tem que fazer isso mesmo. Ela é uma empresa, ela tem que dar lucro aos seus acionistas. Só que não tinha que haver o monopólio. Deixa quem quiser refinar petróleo, produzir petróleo, importar petróleo, e aí vamos concorrer com a Petrobras. Porque a Petrobras parece a grande vítima
de rombos. Claro que ela é vítima de rombos, mas ela não é só isso. Ela também arromba o consumidor brasileiro, o que não é novidade, não é? Porque quem lucra 150% e pior, podendo produzir 100% nas refinarias, ela produz 60%, porque não tem clientela para cobrir o consumo dos outros 40%, que estão sendo importados, que custam mais barato do que os produzidos no Brasil. Pouca gente sabe disso. Não é? 150% de lucro, só Banco e Petrobras que tem esses ganhos. Isso eu dou o começo. Agora eu joguei a bola e o Clemente faz o gol como ele quiser. Não, eu acho que foi uma análise perfeita. Porque, na realidade, você tinha perguntado o número, a Petrobras, isso é um número aproximado, mas ela produz cerca de 3 milhões de barris, que seria suficiente, 3 milhões e 600 mil barris. O Brasil fecha a conta hoje com 3 milhões de barris, 2 milhões e 600 a 3 milhões, dependendo da economia. Mas o Cassiano já comentou muito bem. Fica menos de um real, seria 98 centavos, vai. Exatamente. De real para produzir. Mesmo que ela tenha um lucro pequenininho, ela podia vender aí por 1,20, 1,25, sei lá, 1,10, 1,15. Até 1,50 daria. Até 1,50. Mas, Cassiano, você vê, nos Estados Unidos, a lucratividade é 4%. No Japão, 2%. Quer dizer, aqui no Brasil, os caras querem dobrar tudo. Dobrar, triplicar, quer dizer, fica fora da realidade. E uma grande coisa, eu não concordo muito com essa visão do Ciro, de utilizar a Petrobras para o bem ou para o mal. Como a Dilma usou isso, né? Para baixar a inflação, ela não permitia os ajustes do combustível na época. Não estou questionando se devia ou não, pelo custo que implicava. Mas acho que o governo não tem que se meter na empresa. Deixa livre, como você bem chamou a atenção, deixa a concorrente entrar. Claro. Nos Estados Unidos, é bom que as pessoas entendam, porque esse negócio de bater no peito, Petrobras é nosso, Petrobras é nosso, é uma bobagem muito grande. Nos Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, um PIB já acima de 20 trilhões, nós estamos em 2 trilhões, desculpa. Os Estados Unidos é 20 trilhões, é uma economia 9 a 10 vezes maior que a nossa, e lá toda a parte de petróleo é privada. O governo é simplesmente um órgão regulador. Se elas pisarem no tomate, fizer um jogo de número e cobrar fora do permitido, ele não vai trabalhar mais aqui. Então é comum nos Estados Unidos, e o Cassiano e o Fidel sabem muito bem disso aí, o seguinte, lá também é variável o custo do petróleo, mas é baseado no valor do petróleo no mercado internacional. Né? Então, só que se o petróleo subir, você vai pagar um pouco a mais, mas se descer, você paga menos. Aqui no Brasil é sempre para cima. O petróleo caiu, mas a Petrobras não repassa. Não tem nada a ver com o comércio, o mercado internacional, o preço da Petrobras. Não, 80% dela, 80% da sua produção é feita aqui. Ela só importa 20%. Então, se ela fosse usar esse sistema americano, ela teria que usar para 20% do que ela produz, e não para 100% do que ela produz. Então, é uma coisa óbvia, realmente estão super avaliados esses preços. O imposto também é uma coisa absurda aqui, né? O imposto consome 46%, quase metade do valor é imposto. Aqui tem alguns estados que é um pouco menor. Por exemplo, o estado de São Paulo é 12%. O Rio de Janeiro agora vai baixar para 12% também. A Bahia também disse que vai baixar para 12%. Mas o problema... Mas o imposto, Clemente, se você fizer a conta, se você tem 98 centavos, vamos arredondar para um real o custo do diesel. Se você tivesse 40% de imposto em cima disso, dá 40 centavos. Custaria 1,40 com o imposto, e não 4 reais. Quer dizer, o que custa mesmo é o lucro de 150% que a Petrobras tem em cima do combustível. E isso ninguém fala. Não falam os políticos, não falam os jornalistas. Bom, os jornalistas só falam bobagem, não é? Então, como regra, só falam do seu protagonismo na notícia. Está se vendo agora nas matérias da Rússia,
Só está faltando um jornalista dançar a balalaica, o outro tocar a guitarra e o outro dançar a dança do cossaco, porque eles estão fazendo de tudo para aparecer. Então, em vez de dizer, esclarecer a opinião pública, que o problema da Petrobras é esse que o Clemente acabou de falar, são esses números que eu pus no começo, não. E as pessoas não sabem, porque como é que as pessoas vão adivinhar isso? A informação não leva os dados corretos. Os informantes, a mídia, infelizmente, cuida de amenidades e hoje todo mundo virou vedete. Não há mais jornalistas como regra. São todos hoje protagonistas. Quer dizer, antes da notícia, eu. Bom, lembrando que o programa está sendo transmitido agora ao vivo, ao 1h15, pela TV Com, canal 11 NET para a Baixada Santista, canal 8 Vivo Fibra. E se você preferir, se você achar melhor, pelo www.tvcomsantos.com. Está aí na tela, canal 11, canal 8 e tal. Vai ter uma reapresentação ou reprise às 11 horas e outra a 1 hora da manhã de terça-feira. Terça-feira, dia dos namorados e tal. Você que já quer começar a sua terça-feira ligado, você liga aqui 1 hora da manhã que nós estaremos aqui com a reprise do programa. E se você quiser mandar perguntas para o professor Cassione, professor Clemente, nessa tarde de hoje, 13 99711 5545 WhatsApp. Então você põe aí 99711 5545, 13 para quem estiver fora de Santos, e manda perguntas, críticas, sugestões para o programa. Ou também, se você preferir, 13 21 38 4677, como faz o Uriel quase todos os dias. O Uriel que também está de cabeça inchada. Palmeiras começou vencendo de 2-0 lá e tomou quase uma virada do Ceará. O Palmeiras que jogou bem, mas o Ceará, último da tabelinha, penúltimo lá, quis respirar lá e quase leva a do Verdão lá na bonita Fortaleza, né? Então, o segundo assunto, Cassione, identificado morador de rua assassinado, é o desempregado Isaac Fangani, de 41 anos. Ele era chamado de Sorriso. Ele foi espancado enquanto dormia na Martim Afonso, do centro de São Vicente. Sofreu traumatismo craniano e não aguentou e faleceu. Nós temos muito morador de rua, as pessoas também não estão, de uma certa maneira, a prefeitura também não está em sintonia, cada um está fazendo o que acha que tem que ser feito. O número de moradores de rua está aumentando, é um problema social, 10% são malandros que estão nesse meio aí, 90%, 87%, segundo pesquisa, viciados em drogas lícitas ou ilícitas, e ainda tem gente que pega o cara dormindo, dá chute na cabeça, espanca, também é uma violência desnecessária, né? Não, eu acho que a violência é sempre desnecessária. Sempre. Salvo quando você a exerce em legítima defesa própria ou em legítima defesa de um direito de terceiro. Como fez aquela policial quando estava, né? Isso aí. A violência só se justifica quando é empregada contra a violência, como reação a uma violência. O que nós temos hoje é uma realidade trágica, ações de violência praticadas o tempo todo, e as pessoas nem têm como reagir. De certa maneira, nós somos hoje reféns, vítimas, passivos de uma situação que está aí. Esse morador de rua apenas entra no registro das estatísticas. Não há nenhuma novidade em que ele seja uma das peças dessa engrenagem moedora que é a sociedade brasileira contemporânea. Vejam o que aconteceu no Rio de Janeiro, lá a ponto de se parar o bondinho do Pão de Açúcar, e o mundo inteiro viu isso, por causa de um tiroteio, onde resgataram 6 corpos que estavam ali naquele paredão que dá no mar, no morro ali do lado oposto à Urca, e não houve, evidentemente, não faltou quem dissesse que teria sido a polícia que teria matado aqueles cidadãos prestantes que estavam no meio da mata, não é? Naquele morro do lado oposto da Urca. A polícia, como sempre, ela é a bandida na voz dos noticiaristas contemporâneos. Ô Clemente, essa questão é uma questão importante, né? Porque também houve uma perda de respeito, né? Porque meu tio, eu só tenho um tio militar, já faleceu, teve câncer no cérebro, né? Infelizmente. Eu só tive um tio militar que fez o
o IME, né? Fez a escola de Resende, né? A escola, e depois ele fez o IME, ele formou engenheiro militar. E quando ele foi fazer curso para o Estado Maior, ele ficou na Praia Vermelha lá, que faz a educação física, a engenharia também do Rio de Janeiro, então ele ficou morando naqueles prédios lá, que são bonitos e tal. E eu fiquei umas férias de um mês lá, eu tinha 10 anos de idade, eu me lembro disso até hoje. E o meu tio falou para mim, pô, vocês estão muito moloides, tal, porque era eu e meus primos tinham 8 anos, 10 anos, 15 anos, tal. E ele soltava a gente no Flamengo, e não tinha essa violência, mandava a gente voltar correndo, ele fazia umas Olimpíadas entre os primos, natação, corrida, futebol, e punha a gente para treinar com o João do Pulo, porque o João do Pulo treinava lá, ele punha pra gente lá. O Zico foi preparado, a musculação, o fortalecimento, foi feito lá. Foi feito lá. E era uma escola maravilhosa, não sei, deve ser até hoje, uma escola de educação física e tal. E a gente via grandes elementos do esporte treinando lá, né? E era impraticável, impossível algum meliante, entrar ali, porque o cara entrava ali, o cara era tipo assim, o cara tinha um respeito do caramba. Às vezes eu estava brincando naquela praia militar lá, o cara, o que você é? Não, eu sou parente do Tenente Coronel Marcos Guimarães, tá? Então vocês estão no prédio aqui alojado, beleza. Era uma vigilância 24 horas, tu não, tipo assim, era quase impraticável. Eu conversando com um general que foi na minha clínica da reserva, né? General de 3 estrelas, ele não chegou a 4, ele parou na terceira estrela, que é general 2 estrelas, 3 e 4, né? Que é Estado Maior. Nos Estados Unidos tem o general de primeira estrela, aqui não tem, já vai para a segunda. Ele é 3 estrelas, ele falou, olha, perderam até o respeito, porque no meu tempo ninguém entrava naquela Praia Vermelha. Aí outro dia 6 pessoas lá entraram, meliantes, pô, ali era área militar, o pessoal tinha um respeito terrível, agora o pessoal já perdeu o respeito também, né? Ah, com certeza. É que metralhava mesmo. Não tinha muito isso aí. Eu servi exército. Eu acho que foi muito bom. Assim, Serviu exército ou... Eu servi. Era um ano. Eu tinha que fazer um ano. Mas foi uma coisa muito boa. Eu lembro com saudade. Porque existia um respeito impressionante. A gente tinha um respeito pelo sargento, pelos demais capitães. Assim, mas mesmo pelo sargento, que é quem comandava, normalmente os pelotões lá, a gente tinha um respeito muito grande. E se fizesse alguma coisa errada, rastejava mesmo. E ninguém morreu, não tinha problema nenhum. Fazia a marcha de 8 quilômetros, 12, 24, 36 quilômetros, com aquele peso nas costas, assim. E hoje eu lembro com saudade disso, viu, Cassione? Porque eu acho que, sim, esse respeito, claro, não era só para os militares, os professores, tudo. Existia esse respeito do filho com o pai, que hoje também não tem. E eu acho que isso tudo atrapalhou bastante. E é só ver, você citou lá o exemplo dos corpos lá embaixo. Tudo gente que tinha passagem pela polícia. Quer dizer, já tinha tido passagem pela polícia. E a população fica defendendo. Ela reclama, vamos dizer, das favelas, do banditismo, mas ao mesmo tempo ela protege o bandido. Ela não entrega o bandido. Né? Se você fizer isso nos Estados Unidos, nem tem isso, mas vamos imaginar. Se você escondesse alguém lá, você vai pegar 30 anos de cana. Então, aqui não. Então, acho que toda essa liberdade complicou. O exército está lá na favela, mas ele não pode agir com poder de polícia. Então, o cara está fazendo alguma coisa lá, ele não pode agir. Né? Então, é meio complicado. O exército também não é polícia, ele não está acostumado a... Mas eu não acho nem que é isso, tem que dar poder de polícia. Você pega o 2º BIO aqui, 2º Batalhão, aqui de São Vicente, por exemplo. Eles já foram lá 2 vezes, no Complexo do Alemão. Mas o que faz? Não pode fazer, porque não tem poder de polícia. Põe o americano lá e deixa, porque ele vai lá e toca o pau. Como é que o brasileiro, quando sai daqui, vai para a Europa ou para os Estados Unidos, ele se adequa às leis daquele país? E por que aqui não? Sabe que não tem moleza. Não tem moleza. Vocês viram hoje, não sei se viram uma matéria na Globo News, em que um repórter na Praça Vermelha, lá em Moscou, entrevistou o embaixador brasileiro na Rússia, que é o Spínola, o nome desse embaixador todo eu não lembro, e a Rússia fez um manual a Rússia fez um manual, não me enganei. A Embaixada Brasileira fez um manual para entregar para os brasileiros que forem para a Copa, para dizer o que eles podem e o que eles não podem fazer com base nesse manual. Aí o repórter perguntou para o embaixador, mas embaixador,
O que é que não pode fazer? O que é proibido fazer? Ele falou, o embaixador disse, não, o que tem que ser feito é, as pessoas que vêm para cá têm que cumprir as leis e obedecer e respeitar os costumes do país. Aqui existem leis e existem costumes que têm que ser respeitados. Cada país tem a sua maneira de estabelecer o mores, quer dizer, os costumes. Muito bem, o que uma das coisas que o manual dizia? Não pode haver manifestação ostensiva, pública, de gays praticando atos de intimidade em vias públicas. Aí o repórter pergunta, por que não pode? Falou, porque aqui os costumes são no sentido de que isto não se faz em praça pública. A intimidade de cada um dentro de 4 paredes não tem problema nenhum, mas em praça pública as pessoas aqui não aceitam isso. Muito bem, quem não quer se submeter às regras da Rússia, que não vá à Rússia. Concordo. Se você não quer submeter a regra de um determinado país, fica no seu. Esse do gay que você falou foi muito interessante, porque eu também li uma matéria e o cara avisava, olha, o governo não vai fazer nada contra os gays, mas a população vai fazer. Então, não se manifeste, não, que corre o risco de ser atropelado pelo próprio povo russo, que não está adaptado a esse tipo de coisa. Exatamente isso. A segunda recomendação que ele deu de exemplo é: não andem pelas ruas bebendo bebida alcoólica pelas ruas. Você quer beber bebida alcoólica, você vai beber no bar, no restaurante, no botequim, sei lá como é que é a escolha de cada um. Eu estive na Rússia, e não faz muito tempo, faz pouquíssimo tempo, e não vi nada que me assustasse, nada que me escandalizasse, nada que me impressionasse negativamente ou que me causasse qualquer tipo de temor. Ao contrário, você vive num lugar absolutamente civilizado. E hoje eu escutei uma repórter da Globo News, uma jornalista, dizendo assim, você vê, a gente tem uma impressão, não é, às vezes da Rússia, que parece que é isso, que parece que é aquilo, e a gente está vendo que não é. Por que tem a impressão? Por que ninguém tem impressão diferente do que é a França, ou do que são os Estados Unidos? Porque isso passa todo dia, a gente vê todo dia. Um país que ninguém mostra, que ninguém vê, quem quiser dizer o que quiser a respeito desse país, diz. Então o cara diz que lá comem criancinha, que lá tem o Rasputin ainda com seus descendentes comendo criancinha, tá certo ou não? Por quê? Porque as agências de notícia e os jornalistas mal intencionados que fazem o jogo, que a gente sabe do quê, colocam sempre como monstros aqueles que a gente não conhece. E, na verdade, não é nada disso. Você vai à Rússia, você fica impressionado com o grau de civilização. A começar pelo fato de que falam de mortos em guerra. Sabe quantos russos morreram na Guerra Mundial? Na Segunda Guerra Mundial? 27 milhões de russos. 27 milhões de russos. Só o cerco de Stalingrado, São Petersburgo, sim, 2 anos levou o cerco. As pessoas ali dentro morrendo aos milhões de fome. Sabe o que eles comiam no final? O verniz das madeiras dos móveis, punham na boca, comiam ratos. Então é um povo sofrido, um povo que tem um inverno rigoroso, um povo que teve envolvimento em guerras em que morreram milhões e milhões e milhões, mas um povo que tem um brilho nas artes,
em todos os sentidos, intelectualmente falando. Nos esportes. Só numa universidade que mostraram lá, uma das principais universidades, dali saíram 6 prêmios Nobel. Prêmios Nobel. 6. Só numa universidade. E não tem muita boa vontade de dar prêmio Nobel para russo. Não é? Então a gente tem que descobrir que em todos os lugares do mundo você tem defeito. Não existe paraíso terrestre. Embora alguns pintem alguns lugares da Terra como paraíso terrestre. Mas a Rússia está sendo descoberta agora como um lugar civilizado, evoluído, de povo culto, de povo inteligente, de povo generoso. É preciso dizer isso. Ora, punham na cabeça da gente desde que a gente nascia. Comunismo, eles comem gente, eles matam gente. Meu Deus do céu. Isso não é o povo russo. Como o fascismo, o nazismo, sei lá o quê, não são a essência de um povo. São manifestações de forças dominantes que gerem determinados estados em determinados tempos e que cometem os excessos que em todos os lugares foram cometidos. E isso vai desde o grande exemplo de democracia ocidental, que são os Estados Unidos, onde houve terrível regime de escravidão, onde houve guerra de secessão, de divisão interna, irmão matando irmão dentro do mesmo país. Mataram índios. Onde houve genocídio dos índios. Não é? Aqui o Sting onde vem a aqui perseguição aos negros chegou ao ponto que a gente conhece isso na década de 60. Eu não estou falando do século XIX, não. Então, em todo lugar, o homem é o homem, que vai do sublime ao comportamento mais execrável. Não tem diferença. Aqui homem é o homem. Aqui o Sting, né, Clemente, veio falar aqui de índio, tal, mas os americanos mataram os dele, lógico, eu concordo. Mas o Sting veio pagar um sapinho aqui de defender índio e tal. Mas no país dele mataram um monte, né? Quer dizer, aqui ele vem aqui na República e fica da pitaco. Tudo bem, tá certo, a causa é boa. Mas por que ele não falou lá nos Estados Unidos isso? Né? Agora, acho que o Cassiano foi muito feliz nas suas colocações, mas é para ver como tem que ter disciplina mesmo. Proibiram o bandeiraço argentino lá. Proibiram. Não vai fazer bandeiraço. Aqui não. Ou seja, você tem regras para fazer. Você pode... Você já tinha dito isso anteriormente. Você quer fazer um protesto? Você pode. Mas tem que ter lugar, hora marcada para começar, hora marcada para terminar. Claro. Não é essa farra que tem aqui no Brasil, que 13 pessoas... Outro dia tinha 13 pessoas inviabilizando todo o trajeto na Marginal. Quer dizer, milhares de pessoas sem condição de... Por causa de 13 pessoas do MST. Pô. É absurdo. Nós vamos a um breve intervalo, já voltamos. É muito rápido. Você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com o Programa de Atenção à Saúde de Idosos e Pacientes Crônicos e com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250.
melhor programação. RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação, hoje dia da Marinha, dia 11 de junho de 2018, muitas perguntas chegando para o professor Cassione e professor Clemente. A Maria José, o que aconteceu com esse dinheiro todo que pagamos nos impostos, Clemente? A Maria José perguntando o que acontece com o dinheiro do Brasil, o país dos impostos. Pô, olha... Vai levar uns 5 programas. Não, eu acho que o grande problema, isso tem muitas estatísticas feitas, mas uma estatística que é interessante é uma chamada curva de Laffer. Essa curva de Laffer que diz que os impostos podem aumentar, evidentemente, até um certo patamar, mas a partir do qual ele começa a decrescer, ou seja, você não consegue mais arrecadar porque as pessoas passam a não ter mais interesse em produzir. Então esse é o primeiro aspecto. E o imposto hoje que se tem em mente hoje, em Harvard, tem um casal que na verdade fez um estudo, e eles acham que esse nível é o 33%. Quando o imposto passa de 33% da cadeia produtiva, as pessoas começam a se desinteressar em produzir mais, ou então elas quebram, porque o imposto é muito alto, ela não consegue ficar no mercado, e aí, consequentemente, esse imposto cai. Mas então, eu acho o grande... 30% seria o razoável com bons serviços de volta, isso, né? Volta. Isso contando o retorno. Então, o grande problema no Brasil é a falta do retorno. Ele cobra um imposto hoje que está em 34,6% da cadeia, acima do limite superior da curva de Laffer, e ainda destina mal esse imposto, né? É um imposto mal destinado. Ele deveria ir mais para a educação, mais para a saúde, mas a educação que eu acho fantástica, preparar essas pessoas para enxergarem melhor um futuro, para brigar por esse futuro, para ter mais condição de escolher os seus governantes, né? Já estamos próximo de uma eleição, eu acho que isso seria o grande trunfo, né? Preparar o país como foi preparado, por exemplo, a Coreia do Sul. O Cassione já falou muito sobre isso, eu também falei muito sobre isso aqui. A Coreia do Sul, que na década de 60 era um país que tinha um PIB per capita, um PPP que ele chama, paridade de poder de compra. Metade do brasileiro que hoje tem um PPP 3 vezes superior ao nosso. Tudo baseado em educação. Então, esse problema dos impostos brasileiros, além de ser muito alto, eles são mal destinados. Até o Delfim Neto falou isso uma vez, né? Você cobra imposto de país de primeiro mundo e entrega um serviço de quinto mundo. De quinto mundo, né? Então, eu acredito que existe um grande problema assim dos nossos governantes, uma pendência, sobretudo da esquerda, em cobrar cada vez mais, ser voraz, mas aumentar a corrupção. Então esse é o grande problema. Aumenta os cargos públicos, aumenta a corrupção. Aumenta a corrupção, que é o que aconteceu com a Lava Jato aí, com a Petrobras, né? Essa esquerda louca por mais dinheiro, diferentemente de um país escandinavo, por exemplo, né? Suécia, Finlândia, Noruega, Dinamarca, onde se cobra um imposto acima do nosso, porém o retorno é em todos os sentidos, na educação, na saúde, especialmente na segurança pública. Será que é acima do nosso? Porque a gente paga muita bitributação aqui também, né? Não. Você paga o PVA e paga pedágio. Você paga um IPTU e paga uma taxa de luminoso dentro da tua empresa. Você paga o ISS
por estimativa, no meio do ano você resolve que não é mais estimativa, é mensal. E aí você já jogou aquele carnê na gaveta que você esqueceu, paga mensal. Aí você vai ter que... então procura o advogado. Puxa, mas o advogado vai cobrar mais caro do que eu tenho que pagar. Você toma uma multa, às vezes indevida, porque... Não estou falando de Santos, né? Porque fala, olha, o 13º da empresa está complicado, mas vê se vocês ajudam a empresa. Aí tem produtividade em algumas empresas para dar multa. Então, assim, será que nós não somos bitributados? Às vezes o cara podia chamar o cara para, olha, você está com seu farol aqui queimado, pode ter queimado agora, vê se você arruma. Não, o cara já mete uma multa. Às vezes o cara está com o farol ligado, mas não tá com o farol baixo numa ruazinha, o cara multa. Mas ele está com o farol ligado, dá para... Mas o buraco é muito mais embaixo. Eu estou aqui de memória. Não, eu falo da bitributação que paga todo dia, né, Cassione? O problema não é só o imposto que se paga, porque eu sempre digo o seguinte, quando você paga imposto e o poder público que recebe o teu imposto dá a você a contraprestação daquilo que você pagou, então se você pagou o imposto e recebeu em troca saúde, educação, segurança, infraestrutura, transporte, tudo de qualidade, como nos países de primeiro mundo, você paga o imposto. O imposto na França é tão caro ou mais caro do que o do Brasil. Só que lá vem de retorno remédio de graça, serviço de saúde de excelência de graça, você tem tudo aquilo de volta. Boa segurança. Bom, mas o problema do Brasil são as distorções. Eu vou dar uns números aqui que as pessoas às vezes não sabem, não conhecem. Você sabe quanto é a média da aposentadoria do Poder Executivo no Brasil? R$9.000. Sabe qual é a média da aposentadoria per capita do Poder Legislativo no Brasil? R$28.000 por cabeça. Sabe qual é a média no Judiciário? R$25.000. Sabe quanto é no Ministério Público? Acima de R$30.000. Sabe qual é a aposentadoria média no setor privado no Brasil? R$1.600. Então, estou dando números, vocês vão ver. Sabe quanto se gasta com aposentadorias para 33 milhões de brasileiros? 500 bilhões de reais. Para 33 milhões de brasileiros. Sabe quanto que se gasta para 1 milhão? Portanto, 1,33 avos. Tá certo? 1,33 avos. 33 vezes menos gente, 1 milhão de pessoas, 115 bilhões. 500 bilhões para 33 milhões de habitantes. 115 bilhões, portanto, 1/3 praticamente, para 1 milhão de pessoas só. Sabe quanto é o rombo da Previdência no setor público? 1 trilhão para 1 milhão de aposentados. 1,3 bilhões. Sabe quanto que é o rombo para 29 milhões de aposentados? 450 bi. 1/3. Você veja a desproporção que é. Então, para onde vai o dinheiro do nosso imposto? Está aqui. Você paga para 1 milhão de pessoas por ano, 1 milhão de pessoas, 115 bilhões de reais, só de aposentadoria. E você entendeu como é que é? Então, não tem como um salário médio do aposentado do setor privado, R$1.600, e o salário médio de um membro do Ministério Público é mais de R$30.000 por mês. É por isso que meu filho perguntou, pai, quando o senhor aposentar um dia? Eu falei, aposentar, filho? Deixa eu entender a estatística. Aposentar? Pergunte se o Cassione aposentou, pergunte se o Clemente aposentou. Não existe aposentar para quem trabalha no setor privado. O cara trabalha até morrer. Eu sou aposentado. Sim, né? Mas... Por tempo de serviço, comecei a trabalhar com 14 anos. Não, o que eu recebo de aposentadoria não paga meu plano de saúde. Então, quer dizer, não paga o meu plano de saúde. O Cassione vai ficar no escritório a vida toda. Vai ficar no escritório a vida toda. A não ser que ele entre para o setor
por Ministério, por setor de executivo, legislativo e aposente por lá, porque por aqui não tem como. O Clemente vai trabalhar a vida toda, ou ele vai trabalhar de uma certa maneira, vai ter que trabalhar a vida toda, ou ele vai pôr o filho dele para administrar a empresa dele e vai ganhar um prolabore e tal, mas vai estar sempre ligado no trabalho, ele vai ter que estar sempre torcendo para a empresa dele bem, para ele tirar aquele prolabore, porque se ele aposentar, o dinheiro às vezes não paga nem o condomínio do prédio. Mas essa exercício do Cassiano foi... Perfeita. Porque é o seguinte, na verdade, se você fizer as contas, ele custa quase 5 vezes a mais. Se você multiplicar, 1 milhão está custando o equivalente a 150 milhões de pessoas na proporcionalidade. Claro que sim, exatamente. Porra, então é louco, um negócio muito louco. Como gastar, por exemplo, o Supremo dá quase dá 500 milhões ano do Supremo, 480 e pouco, mas estou arredondando, 500 milhões por ano, quer dizer, meio bilhão de reais por ano, com 11 pessoas do Supremo, com 11 ministros do Supremo. Cada um tem um monte de funcionário. Qualquer país do mundo, isso é um 30 avos, uns 50 avos disso aí, Filete. Sim. Claro. Então não dá. É muito louco. Não vai fechar conta nunca. Nunca. E também você tem uma caixa d'água, o exemplo é esse. Você tem uma caixa d'água com 1.000 litros. E você tem um gasto de água para 10 pessoas de 5.000 litros. Já foi a caixa d'água inteira, ainda faltam 4.000. E você tem uma outra caixa d'água com 1.000 litros para não 10 pessoas, mas para 1.000 pessoas. Como é que você pode pôr uma caixa d'água para abastecer 10 pessoas com o mesmo número de litros, mesma quantidade, mesmo volume, que você usa para abastecer 100 pessoas ou 1.000 pessoas? Essa distorção é criminosa. Isto eu chamaria de enriquecimento ilícito, porque não há justiça. E quando a gente fala de justiça social, a justiça social começa a não acontecer, e não existe no Brasil justiça social, quando você tem essas desigualdades. Porque as desigualdades... O que é injustiça? A injustiça é a desigualdade. Tanto que a definição em latim, que eu aprendi no primeiro ano da faculdade, definição de justiça era ars boni et equi, a arte do bom e do igual. Está dito tudo aí. Quando está bom e igual para todo mundo, está justo. Esta é a definição de justiça. Quando você tem o bom para 1 milhão de privilegiados, desiguais em relação a 33 milhões que estão mal, onde é que está a justiça? Não tem nem o bom, nem o igual. Então não precisa ser um grande sábio, um grande filósofo, um grande ditador de regras, para usar a expressão mais suave, para explicar os males do Brasil. É que ninguém tem interesse de explicar os males do Brasil, uma grande parte não tem interesse de fazer isso, e a outra parte não sabe explicar porque não está informada. Porque é gente que está prestando atenção, sei lá em quê. Esse é o grande problema. E num país que cresceu com desigualdades do ponto de vista social, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista da formação do homem, em todos os sentidos, formação moral, formação espiritual, formação intelectual, formação cultural, formação em todos os sentidos. Há uma grande parte do povo brasileiro e de suas gerações sucessivas que não atingiram um patamar mínimo de dignidade humana. Então você não pode querer esperar que este patamar que chegaram milhões e milhões de brasileiros, possa produzir gente que seja como nós gostaríamos que fossem. Não tem como. Agora, nós estamos falando isso aqui, na TV Com, cujo alcance, cuja audiência não chega nem a 1/1000ª parte da audiência da grande novela das 9 da Rede Globo de televisão.
Então é esse o problema, é outra desigualdade. O espaço que se dá à informação, ao debate no bom sentido. Eu acabei de dizer na semana passada aqui, você tem, daqui a 4 meses você vai eleger o presidente da República de um país em crise. E você não dá espaço e microfones para esses candidatos todos falarem sobre tudo que está acontecendo. Não. Quem fica falando são os repórteres, os jornalistas e os pitaqueiros, os palpiteiros. Agora, daqui a 4 meses, você vai eleger alguém que ficou amordaçado, emudecido, cuja opinião você não pode conhecer. Tem perguntas aqui, Clemente, e uma pergunta bem interessante que bate com o Cassione, né? Primeiro, mandar um abraço para o Alcino, que ligou, Marcelo Coelho, Marcelo Prado, todos ligados aqui. A Lucélia, estou aprendendo muito com vocês, parabéns pelo programa. Vocês são muito competentes, muito obrigado. Obrigado. O Manuel, mas de cerimônia, esses 3 aí combinam muito bem. Vocês estão fazendo um programa muito bom. O Nelson da Ecologia, o melhor programa da Baixada Santista. O Rick Santos, parabéns, a pauta hoje está boa. Enfim, muita gente. E aqui a Juliana, eu fico muito contente quando as mulheres participam do programa. A Juliana Gomes Santos é a primeira vez que ela participa, né? Mas deve assistir o programa. Clemente, com a proximidade das eleições, o mercado hoje vê uma polarização entre o Bolsonaro, que não tem um plano econômico muito claro, segundo a nossa amiga Juliana, e o Ciro Gomes, que tem uma visão mais de esquerda. Acho que nenhum deles agrada o mercado. Vendo isso, refletindo nas variações do dólar, como o senhor vê as reações do mercado? É só especulação mesmo? Hoje o dólar está operando na taxa maior. Como você vê esse mercado e a política? Pô, muito interessante. Não, vou começar de trás para frente agora. Não, o dólar, o que acontece é o seguinte, o presidente do Banco Central lá, o Ilan Goldfein, ele demorou para agir. O dólar estava batendo 4 quando ele foi agir, e de 4 praticamente ele veio para 3,76, vai, 3,70. Ou seja, numa única pancada, ele caiu tudo isso. Então o Banco Central tem uma reserva hoje de 382 bilhões de dólares, não é reais, 382 bilhões de dólares. Esse mercado especulativo, eu tenho horror a ele, e vou dizer por quê. Os grandes especuladores são os próprios bancos. Claro. São os próprios bancos. Porque é o seguinte, as empresas que têm dívidas externas, especialmente as grandes empresas, elas estão redeadas. O RED, para as pessoas que não estão assistindo, o RED é aquela proteção cambial, né? Você tem uma dívida em dólar, então você já compra dólar no mercado futuro para se proteger de uma mudança muito brusca na variação do dólar. Então, essas empresas já estão redeadas, já estão seguras. Elas não precisam especular no mercado. Agora, o dólar não vai oscilar para ela. Para ela não vai valer, ela já comprou. O dólar quando ela for ter que entregar. Claro. Então, o grande problema é a especulação bancária. E eu acho que o Banco Central pipocou muito aí, já devia ter chegado nos caras, sai vendendo no mercado, ou seja, swap cambial, ou seja, moeda mesmo, entrega no mercado e faz esse dólar despencar, porque esse dólar acaba sendo muito ruim para a economia. Porque ela inibe, por exemplo, as importações de matéria-prima, ou até de coisas consumíveis, como trigo, encarece o combustível, encarece uma série de coisas. E isso tem impacto na inflação. Então, eu acho que o governo demorou para atuar. É o bombeiro que saiu 1 hora depois do incêndio começar para ir apagar o fogo. Isso. É a ideia. E tal. E é ruim. E pior que as grandes mídias também, agora voltando no Bolsonaro, elas criticam, às vezes, e eu não sou defensor do Bolsonaro, não. Meu candidato, eu deixo claro, é Henrique Meirelles, eu acho que ele seria um bom candidato, não acho que ele tenha chance, mas também não pode execrar o cara. A Folha de São Paulo de hoje põe lá um negócio bem pejorativo, que ele quer esterilizar as mulheres para diminuir a criminalidade. E ele não falou nada disso. Claro que não. Ele não falou disso. Ele falou exatamente o seguinte, gente, nós precisamos fazer uma programação familiar, um programa de controle de natalidade. Aí já a Folha de São Paulo já
modificou totalmente. Mas isso também está aumentando, em alguns setores está aumentando a fama dele também, né? E ele está bravo e tem com razão, porque deram 17% para ele, e todo mundo sabe que é muito acima disso. 17% com a participação do Lula, ele está preso. Se o Lula não puder entrar, ele vai para 30%, né? É que põe sempre o Lula e atrapalha, né? Não, mas não é. Existe uma tendência. O Cassiano já falou aí, muita tendência. Esses jornalistas hoje, especialmente de esquerda, que faz parte, grande parte da Folha tem jornalismo de esquerda, eles não têm muita simpatia pelo Bolsonaro. Então vai lá e detona o Bolsonaro. Você tem tanta razão que ontem a coisa chegava ao ponto do ridículo. Que era assim, o Bolsonaro tem 19, mas a margem de erro é de 2 pontos. Isto quer dizer que ele pode ter 17. Sim, mas ele pode ter 21. Pode. Tá certo? Veja onde chega a desonestidade moral e intelectual do jornalista. Ele diz assim, ele está lá para informar. Ele não está lá para dizer para quem ele torce. Não adianta, se o Corinthians jogou com Vitória agora, no sábado, e empatou 0-0, não adianta o jornalista corintiano dizer no dia seguinte, o Corinthians venceu ontem por 1-0. Não venceu. Então, o Bolsonaro, se o cara não gosta dele, é outro problema. Mas o fato é, se ele tem 19% pelo Datafolha, o Cheto escreve, Bolsonaro tem 19%. Como a margem de erro é de 2 pontos, pode ser que ele tenha 17. Ora, a margem de 2 pontos para mais ou para menos. Logo, então, ele pode ter de 21 para 17. Isso já desmonta a honestidade desses camaradas que noticiam. E você tem toda a razão, como você está dizendo, que o problema não é defender ou não defender este ou aquele candidato. O que me deixa indignado é você colocar palavras na boca das pessoas, coisa que elas nunca disseram. Quando eu fui candidato a prefeito em 92, na primeira vez que eu entrei na política, que eu pus a cara, e é uma coisa que você põe a cara, e quando você põe a cara assim, a primeira coisa que vem é uma guilhotina para te cortar a cabeça. Eles diziam, em panfletos, e espalhavam em todos os lugares, o Cassione vai mandar todos os nordestinos e nortistas que vieram para Santos, que moram em Santos, tudo de volta para o Nordeste. Você veja... Que coisa louca. Mas você veja que ponto chega a sacanagem, a safadeza do jogo político quando praticado por pessoas que são desonestas do ponto de vista moral e do ponto de vista intelectual. A começar que não há possibilidade nenhuma, né, de você fazer isso. Como é que você vai mandar a população inteira do Norte e do Nordeste de volta para lá? Como é que é feito isso? Não, eles são cidadãos que colaboram com a gente também, com todo mundo, está todo mundo integrado, né? Claro, claro. Então, jogam qualquer coisa. Terrorismo mesmo, né? Puro. Bom, é terrorismo puro, é isso. Você participou de uma eleição e deve ter sentido na pele isso, mas como eu disputei uma eleição em segundo turno contra o PT, você imagina o que não fizeram comigo. Bom, não dá nem para dizer. Teve o encerrar o programa, mandar um abraço para o Uriel Vilas Boas, Passarinho, Dona Ivonete, Dona Glória de São Vicente, agradecer o Cassione e o Clemente. Uma excelente segunda-feira e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado.